um dos aspectos principais, se não o principal, antes de nós entrarmos propriamente na campanha, mas um dos pontos principais, talvez chave ou palavra, uma das palavras mais importantes, seja diálogo, né? Quando se trata da campanha da fraternidade, dessa campanha ecumênica 2021, como ela é realizada a cada 5 anos, né, de forma ecumênica pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e a CNBB. Diálogo. Nós ouvimos nos últimos tempos, e esses últimos anos de discursos tão extremistas, de discursos tão voltados a toda essa bipolaridade que nós estamos vivendo no Brasil, não só no Brasil, mas também em alguns lugares do mundo. E já após o lançamento da campanha da fraternidade, algumas posições contrárias à campanha, tanto relacionada a outras denominações cristãs, que não necessariamente o catolicismo, mas vimos dentro do próprio catolicismo alguns grupos dizerem que não cumpririam à risca o orientado ou estabelecido pela campanha da fraternidade, porque discordavam de alguns pontos. Com base nessas limitações cristãs, eu diria, Cornélio, e nesses discursos extremistas e nesses discursos tão diferenciados dentro do cristianismo, dentro do próprio catolicismo, eu vos pergunto, o diálogo ele já é colocado, obviamente, como certo, como orientação principal. Seria idiota de minha parte perguntar, é possível dialogar? Não, a igreja já vem com essa afirmação, né? A importância do diálogo. Então, eu redimensiono a minha pergunta para você da seguinte forma: como dialogar? Dentro de um cenário de tanta divisão, de tanto extremismo, como dialogar? Como dialogar diante de tanto extremismo e especialmente no âmbito cristão, não é? Que é o que Sim. está em foco. É colocando o que tem em comum, não é? Partindo daquilo que é comum a todos, que é a centralidade da fé na pessoa de Jesus Cristo. Então, a pessoa de Jesus é o centro e a motivação do diálogo. Quem não adere ao diálogo, certamente é porque pode ter uma caricatura de Jesus Cristo, mas não tem, de fato, o Jesus de Nazaré no centro. Então, parte-se para o diálogo e do diálogo a partir dos elementos comuns, né? O próprio ecumenismo, ele se estrutura, ele se motiva a partir desse fundamento. O que é que se tem em comum entre as igrejas, entre as experiências de comunidades eclesiais, para daí, desse elemento comum, promover um diálogo e uma possível aproximação, de modo que cada aderente do diálogo possa manter a sua identidade, é claro, mas que essa identidade ela não seja empecilho para reconhecer o valor da identidade também do outro grupo, no caso da outra comunidade eclesial, ou, em outras palavras, da outra igreja, não é? Então, a centralidade da pessoa de Jesus é o que motiva para isso, que é, de fato, o que Paulo faz com a comunidade de Éfeso, que é uma das comunidades referidas no texto, né, inclusive a carta aos Efésios, quem ilumina o lema da campanha da fraternidade, mas é mostrar essa
centralidade de Cristo e que nele todas as barreiras se rompem de modo que somos chamados a ser um com ele. Então parte-se do elemento central comum, que é a fé na pessoa de Jesus. Independente de qualquer outro acréscimo a essa fé, independente de devoção, independente de linha pentecostal, por exemplo, mas o elemento comum é Jesus Cristo. E ele não pode, se ele for motivo para divisão, é porque não é o Jesus real de Nazaré, mas é uma caricatura dele. Você é tão diplomata quanto o padre Júlio Lancelotti. Eu tentei polemizar com o padre Júlio Lancelotti, não deu. Eu tentei polemizar com você, também não deu. Vocês têm uma perspectiva de buscar um ponto de apoio comum que de fato é o real, é o mais adequado, embora nós vemos muitas divisões dentro do próprio culto católico. Né? Sim, exato. A primeira campanha, sim, pode dizer. A resistência ao diálogo. A gente está falando do que motiva o diálogo, né? Mas é possível que o diálogo não se concretize, é possível que ele não aconteça exatamente por falta de aceitação de uma ou de outra parte. Talvez o ponto da polêmica tenha sido a falta de mencionar isso. Tem grupos, comunidades, igrejas altamente radicais e fundamentalistas que simplesmente não aceitam dialogar. Então, quando absorvem o fundamentalismo a tal ponto, o diálogo se torna um risco. O risco de perder identidade, de perder adeptos e de perder o próprio rumo nesse mundo tão em transformação, não é? Então, é o fundamentalismo que impede o diálogo, e o fundamentalismo é motivado por falta de convicções autênticas, medo de perder espaço, medo de perder identidade, exatamente porque essa identidade não está bem enraizada naquilo que é o centro da fé, que é Jesus Cristo.